Eu recebi um bom número de críticas acusando-me de pintar as cores mais escuras do que elas são, de agir como o arauto da desgraça, profetizando tempos difíceis à nossa frente. Em minha defesa, passo a justificar meu ponto de vista. Ao longo da história, civilizações floresceram e pereceram, repetindo padrões de ascensão e declínio que autores como Arnon Toynbee e Pitirim Sorokin se empenharam em decifrar. Ambos observaram que a queda de uma sociedade costuma ocorrer quando o Estado se torna um fardo para a própria nação, corroendo a vitalidade produtiva e a moral coletiva. Toynbee via nas respostas criativas aos desafios o segredo da sobrevivência civilizacional. Quando a burocracia, a corrupção ou o gigantismo estatal sufocam a iniciativa social, o colapso se torna inevitável. Sorokin, por sua vez, mostrou que estados centralizadores e moralmente corrompidos perdem sua coesão, provocando ciclos de revoluções e desintegração. O Império Romano, inchado por impostos e exércitos mercenários, é o exemplo paradigmático desse processo. Quando o Estado exige mais do que a sociedade pode oferecer, a ruína torna-se questão de tempo. Essas reflexões encontram ressonância também nos trabalhos de Douglass North e Daron Acemoglu, que reinterpretam o destino das nações sob a ótica das instituições. North demonstrou que o desenvolvimento econômico não depende apenas de recursos ou tecnologia, mas de instituições inclusivas que garantam direitos de propriedade, tenham previsibilidade jurídica e incentivos à inovação. Quando as instituições se tornam extrativas, isso é, quando as elites políticas e econômicas manipulam o aparato estatal em benefício próprio, o crescimento é travado e a sociedade entra em estagnação. Acemoglu, em colaboração com James Robison no livro Why Nations Fail, reforça essa tese, mostrando que o sucesso ou o fracasso de um país deriva da estrutura de poder que molda suas instituições. Onde há concentração de poder, há extração de riqueza. Onde há pluralismo político e liberdade econômica, há prosperidade. Desse modo, as nações fracassam não por fatalidade histórica, mas por permitirem que grupos organizados capturem o Estado, convertendo-o em instrumentos de dominação e dependência. Essa captura institucional é o estágio mais avançado do que Toynbee chamaria de falha criativa da elite, quando o grupo dirigente já não responde aos desafios da sociedade, mas apenas busca perpetuar-se no poder. No Brasil, o destino, além disso, parece já comprometido por uma força ainda mais profunda e insidiosa, que é o aprisionamento ideológico do Estado brasileiro nas mãos de uma minoria delirante, formada por remanescentes fracassados de uma geração e que nunca abandonaram as utopias revolucionárias de 1968. Esses herdeiros do Grêmio Estudantil, hoje travestidos de tecnocratas, ministros e burocratas de gabinete, tentam impor ao país uma forma tardia e caricatural de comunismo leninista, sustentada em narrativas de luta de classes e na demonização da prosperidade. A inacreditável cruzada ideológica contra a classe média, conduzida sob o disfarce de justiça social, é talvez o mais perverso desses sintomas desse projeto de poder. Ao desincentivar o mérito, tributar o empreendedor e premiar a dependência, o Estado fabrica deliberadamente uma multidão de assistidos permanentemente, cuja sobrevivência passa a depender de esmolas oficiais e de benefícios clientelistas. Essa engenharia social destrói o espírito de autonomia que sustenta qualquer sociedade saudável e provoca um desequilíbrio estrutural no mercado de trabalho. Faltam operários, técnicos, agricultores e profissionais dispostos às funções produtivas de base, pois a dependência estatal tornou-se mais cômoda e, politicamente, mais rentável. O resultado é uma economia estagnada, incapaz de gerar riqueza real, sustentada por um exército de ociosos e uma elite governamental que lucra com a servidão. Incapazes de compreender as dinâmicas modernas do desenvolvimento, insistem em políticas que corroem a produção, afastam o investimento e invertem a lógica da responsabilidade. O mérito é punido, a mediocridade é premiada e o Estado, em vez de motor,
torna-se o freio da própria nação. Esse descompasso entre ideologia e realidade econômica conduz o país a um colapso inevitável dos serviços públicos, já que as fontes de arrecadação se esgotam sob o peso de uma máquina improdutiva e parasitária. Quando o Estado não conseguir mais extrair recursos da sociedade, restar-lhe-á apenas o caminho da coerção e do caos. O resultado previsível é uma ruptura brusca, marcada pela convulsão social e, muito provavelmente, por um cenário de guerra civil latente, onde regiões, corporações e comunidades buscarão garantir por conta própria aquilo que o poder central já não é mais capaz de oferecer: segurança, ordem e dignidade. Esse será o preço histórico de nossa cegueira ideológica, o ponto de não retorno de uma civilização que trocou a liberdade pela retórica do igualitarismo e o mérito pela servidão ao Estado. Em suma, a história e a teoria convergem para o mesmo diagnóstico. As nações perecem quando suas instituições deixam de servir à liberdade e passam a servir ao poder. A responsabilidade recai sobre a sociedade, e de modo especial sobre suas elites. Não lhes é permitido assistir passivamente ao desmoronar das instituições até que a nação seja coagida a pagar com sangue. Se as lideranças não agirem para restaurar as regras, méritos e freios ao arbítrio, o país pode deslizar para um quadro quase apocalíptico. Ruas tomadas pela fúria, cidades em pedaços, instituições desfeitas e o sacrifício de gerações transformado em preço final. Cabe, portanto, a essas elites impedir que a decadência chegue a esse remate, antes que o sangue de brasileiros se torne a única moeda de acerto. É assim, infelizmente, que vejo o cenário político em nosso país. E, por favor, não matem o mensageiro como costumava fazer na Grécia Antiga. E se ainda assim os mais céticos não quiserem se curvar a esses argumentos sociológicos e filosóficos, vejam pelo menos o exemplo pragmático desse ministro do perdeu mané e que derrotou o bolsonarismo, que sai do STF às falsas lágrimas, demonstrando cabalmente a tese de que os primeiros a abandonar o barco são os ratos.